Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Conavet. Tema de hoje, neurologia, com a nossa palestra de alterações de micção de origem neurológica. Um tema muito importante que representa uma desordem muito comum em animais que tenham, por exemplo, lesões de medula espinhal, e que muitas vezes é algo que pode levar o animal a uma condição sistêmica que pode comprometer a qualidade de vida desse animal e muitas vezes levar até o animal a óbito. Então, algo que a gente não deve negligenciar. E muitas vezes algo que o clínico não está muito acostumado a lidar. Porque, primeiro, ele não sabe de onde que veio aquela desordem de micção. Segundo, ele não sabe como lidar com essa desordem de micção. Já adiantando para vocês, como o próprio título diz, nós vamos abordar as alterações neurológicas, tá? Não traremos alterações como obstrução ou qualquer outro tipo de alteração física da bexiga que poderia levar o animal a um déficit da micção. Então, nosso tema hoje serão as alterações neurológicas que resultam nesses déficits de micção. Então, no nosso programa, nós vamos ver como funciona essa bexiga, entender qual é a inervação que é responsável pela contração do músculo detrusor ou pela contração dos esfíncteres uretrais, fase de enchimento, fase de eliminação, como que ocorre a associação dos sinais neurológicos que permitem que, ao mesmo tempo que a musculatura detrusora se relaxe, os esfíncteres eles têm que estar um pouco mais contraídos, ou então quando a musculatura do detrusor se contraia, os esfíncteres uretrais têm que se abrir. Então, uma reação que algo tem que ocorrer em conjunto, tá? Quais componentes do sistema nervoso que participam da micção? Então, nós vamos ver que tanto o sistema simpático, como o sistema parasimpático, como o sistema somático têm influência na micção e como que as lesões neurológicas podem resultar nas disfunções da micção, assim como quais os tipos de tratamentos que nós podemos utilizar para tentar auxiliar o animal a voltar a ter pelo menos uma micção espontânea ou até mesmo uma melhora na sua condição urinária. Bom, as desordens de micção de origem neurológica geralmente estão associadas a outros déficits neurológicos. E aqui a gente vai basicamente lidar com alterações medulares, que é onde nós observamos essas principais alterações de bexiga decorrentes de alterações neurológicas. Tá? Então, o que a gente tem que ter na cabeça é que geralmente o cão que não anda, geralmente ele vai ter um déficit de bexiga. Geralmente ele vai ter alguma alteração nessa bexiga que impeça que ele tenha essa micção espontânea. Já o animal que anda, provavelmente ele vai ter uma condição boa para urinar, tá? Mesmo que ele tenha alguma discreta alteração neurológica, de uma certa forma ele vai ser capaz de esvaziar sua bexiga. E para facilitar o nosso entendimento, nós vamos lidar com essa bexiga pensando que ela seja um quinto membro, tá? Pensando que as mesmas reflexos, as mesmas reações que ocorrem tanto no membro torácico quanto no membro pélvico ocorrem na bexiga. E para isso a gente tem que rapidamente lembrar o conceito de neurônio motor superior e de neurônio motor inferior. Relembrando esses conceitos e sabendo como eles atuam nos membros, nós vamos poder imaginar como que será a atuação de neurônio motor superior e de neurônio motor inferior na bexiga. Que aí sim nós vamos caracterizar essa bexiga como bexiga de neurônio motor superior ou bexiga de neurônio motor inferior. Então, relembrando esses dois compostos de neurônios, o neurônio motor superior e o neurônio motor inferior, eles estão em conjunto fazendo com que o animal possa iniciar o seu movimento, fazer com que o animal tenha os seus reflexos espinhais. Os neurônios motores superiores, como observado aqui no slide, então aqui em inglês upper motor neuron, os neurônios motores superiores, eles têm seus núcleos em região de tronco cefálico e possuem seu prolongamento axonal ao longo da medula espinhal. Eles têm duas funções básicas principais. Primeiro, de iniciar o movimento dos membros torácicos e pélvicos. Segundo, de inibir os neurônios motores inferiores. Já os neurônios motores inferiores, eles têm seus núcleos nas intumescências braquial e intumescência lombosacra, e fazem a comunicação do sistema nervoso central com a musculatura. Então, eles que vão transmitir a informação gerada pelo neurônio motor superior para a região de musculatura, tanto de membro pélvico como de membro torácico.
Então, imaginando que a bexiga seja um quinto membro, nós poderíamos colocar a bexiga aqui, saindo dessa região, e também tendo um neurônio motor inferior ligando a região central ou a região de neurônio motor superior a essa bexiga. Tá? Vai ficar muito mais fácil o entendimento, vai ficar muito mais fácil nós sabermos o que esperar dessa bexiga, se nós vamos conseguir esvaziar essa bexiga manualmente, ou se essa bexiga vai ter uma função de contração, se esse esfíncter está funcionando ou não, para depois nós pensarmos nos fármacos que nós podemos utilizar em determinada situação, em cada uma das situações neurológicas. Bom, então essa bexiga, vamos dividir a bexiga em três partes, tá? Vamos dividir aqui na região de corpo de bexiga, em que a gente tem principalmente para as questões neurológicas a musculatura detrusora, então essa região de musculatura detrusora. Temos a região de esfíncter interno e temos a região esfíncter uretral interno e região de esfíncter uretral externo. E como que ocorre a inervação dessas musculaturas? Primeiro, a gente tem que saber, é musculatura lisa ou musculatura estriada esquelética? Por que isso é importante? Porque a musculatura lisa, ela está sob a ação do sistema nervoso autônomo, seja simpático, seja ele parasimpático. A musculatura estriada esquelética está sob inervação do sistema nervoso somático, ou seja, é algo mais voluntário, é algo geralmente aqui que nós vamos conseguir fazer associação com os neurônios motores superiores e neurônios motores inferiores relacionados à inervação dos membros. Então, aqui que nós vamos ter o reflexo de uma bexiga neurogênica, comparando-a com a lesão dos membros. Então, a micção, essa bexiga, ela é inervada tanto pelo sistema nervoso autônomo, como pelo sistema nervoso somático. O sistema nervoso autônomo subdividido no seu sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, onde que está cada uma dessas situações? Bom, o músculo detrusor, ele é uma musculatura lisa, ou seja, ele vai receber tanto inervação simpática como inervação parasimpática. Ou seja, ele tem receptores beta, principalmente para a inervação simpática, e tem receptores muscarínicos para a inervação parasimpática, muscarínicos e nicotínicos. Tá? Com isso, a gente vai ver se é a adrenalina, se é a noradrenalina, se é a acetilcolina que está atuando, qual que é a função de determinado receptor, se é de contrair, se é de relaxar. Isso a gente tem que ter na cabeça para saber a função dessa inervação frente a essa musculatura e para saber se essa inervação estiver comprometida, qual o sinal clínico que nós vamos esperar. Então, fazendo uma breve revisão, primeiro vamos falar do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático, ele é transcrito ou ele participa da inervação da bexiga pelo nervo hipogástrico. O nervo hipogástrico, ele sai do corno intermédio lateral dessa região de medula espinhal entre L1 e L4. E qual que é a função desse nervo hipogástrico? Bom, como estamos falando de inervação simpática, nós temos os receptores beta e alfa atuando. Né? Nós temos receptores para noradrenalina, para norepinefrina. O hipogástrico, ele vai ser um nervo que, ao estimular a musculatura detrusora pelos receptores beta, promove o relaxamento da bexiga. Tá? Então, lembrem, sistema nervoso simpático e parasimpático, dependendo do receptor que ele se liga, ele vai ter uma condição de contrair essa musculatura ou uma condição de relaxar a musculatura. Tá? Então, nem sempre esses receptores vão ter a mesma atuação. Então, por exemplo, a atuação do hipogástrico na musculatura pelos receptores beta é de relaxar a musculatura do detrusor. Só que a ação do hipogástrico no esfíncter uretral interno já é de contrair essa musculatura. Tá? Por quê? Porque aqui ele se liga a receptores do tipo alfa, do tipo alfa 1. Ou seja, no detrusor ele relaxa, no esfíncter uretral interno ele contrai. Isso é importante porque é a fase, muitas vezes, uma fase de enchimento. É aqui que a bexiga vai estar preparada para encher. E para encher, o detrusor ele tem que relaxar para permitir que a urina se acomode nessa bexiga, e o esfíncter tem que estar
contraído, para permitir que haja um enchimento dessa bexiga e não haja vazamento de urina pela uretra.